Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e o tricolor entra em campo hoje pela semifinal do Campeonato Paulista, jogando fora de casa contra o Palmeiras. E vamos ver a provável escalação do São Paulo para esse clássico de hoje. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora falar agora sobre o São Paulo. Marcos Antônio fica ou não no tricolor pro segundo semestre? Volante que virou titular nas últimas duas partidas do São Paulo, na vitória por 3-1 contra o São Bernardo e na vitória contra o Novo Horizontino por 1-0. Dois resultados importantes que permitiram ao São Paulo primeiro passar em primeiro do grupo, depois de eliminar o Novo Horizontino nas quartas e alcançar as semifinais. Marcos Antônio, que não vinha conseguindo se firmar como titular sob o comando do Zubeldia, está aproveitando a oportunidade deixada pelo Pablo Maia, que contundiu o tornozelo, inclusive passou por cirurgia para corrigir o rompimento dos seus ligamentos do tornozelo. A situação do Marcos Antônio é simples. Ele está emprestado até a metade do ano e já dá para cravar que o São Paulo não terá a obrigação de comprá-lo. Estava previsto no contrato que isso aconteceria, essa obrigação de compra, se ele disputasse pelo menos 45 minutos de 50% das partidas do tricolor durante o período de empréstimo. Essa meta não será alcançada. Ou seja, o São Paulo não tem a obrigação de comprá-lo, vai comprar se quiser junto a Lazio. A opção de compra prevê o pagamento de 4 milhões e 200 mil euros, que equivalem a 25 milhões de reais. Posso assegurar para você que hoje o São Paulo não tem esse dinheiro para fazer o investimento por um volante que ainda não conseguiu decolar. A estratégia do São Paulo é ver como é que o Marcos Antônio termina esse período de empréstimo e sugerir a Lazio uma prorrogação do vínculo também por empréstimo. Duvido que o clube italiano aceite tais condições. São Paulo que faz jogo super importante contra o Palmeiras na noite dessa segunda-feira no Allianz Parque e em caso de eliminação, a chance de demissão do técnico Luiz Zubeldia é bastante grande. O Corinthians já está na final, venceu o Santos 2-1. O São Paulo precisa passar do Palmeiras no Allianz para encarar o Corinthians na final para ser campeão paulista. A tarefa é árdua. E tem a discussão, vai com o mesmo time, vai com outro time, 3 zagueiros, 2 zagueiros. Me parece que 3 zagueiros agora é uma coisa sedimentada já no São Paulo. Graças, né? 3 zagueiros é vida. E a tendência é mesmo time do Novo Horizontino. Então, portanto, com o Oscar, que é um cara que confessou nunca ter jogado na grama sintética. Né? Na sexta-feira, na coletiva que ele deu. Na verdade, né, Tironi, ele jogou alguns minutos no mesmo Allianz, naquele empate 0-0 com o Palmeiras. Poucos minutos, né? Não jogou contra a Portuguesa no Pacaembu e anteriormente nunca tinha jogado em gramado sintético. Né? E aí, a manutenção do time que ganhou do Novo Horizontino, aliás, era um time que nunca tinha jogado junto. Eu acho que faria sentido não fosse esse aspecto, né, da grama sintética, da condição, até para jogar contra o Palmeiras. Se fosse para mim, jogo no Morumbi, São Paulo e Palmeiras, eu manteria o mesmo time que jogou contra o Novo Horizontino, idêntico. Você manteria? No Morumbi. Ah, tá. Entendi. Na grama natural, né? O São Paulo não teve nenhum lesionado, não teve Neymar nesse período entre o jogo do Novo Horizontino e Palmeiras, ninguém se machucou. O São Paulo treinou quietinho nessa semana toda, longe das manchetes. Só o Oscar deu aquela entrevista na sexta-feira. E novidade no time deve ser a presença do Luiz Gustavo no banco, depois lá de mais de 45 dias fora por conta de uma fratura no dedo, numa posição que o São Paulo tem carência, né? Porque o Pablo está machucado. Sim. O Alisson tem jogado ali meio que improvisado. O Alisson que sentiu muito o gramado sintético do Allianz depois do jogo, né? A questão do tornozelo, ficou 2 partidas fora pelo impacto. Então, o Luiz Gustavo seria a novidade. O resto, em tese, seria o mesmo desenho do jogo no Novo Horizontino. Mas aí você poderia falar, mas vem cá, o Igor Vinícius não vai melhor que o Cédric no sintético? Sei lá, o Juan, que está recuperado de contusão, que foi tão bem no primeiro jogo, não vai melhor que o Ferrarese no sintético? Você começa a fazer essas questões que são muito mais de adaptação ao terreno do que táticas, né? Do que uma alteração tática. E aí, sobretudo, acho que a grande questão,
colocando o Oscar em discussão, que jogou tão pouco nesse terreno, o jogo é muito rápido e o Oscar tem um jogo mais cadenciado, se o Luciano não seria uma opção no lugar do Oscar. São Paulo jogar no 3-4-3, como jogou lá no primeiro turno, né? No primeiro turno, não, na fase de classificação foi 0-0. E aquele jogo o Luciano jogou bem. Jogou bem. Os 3 atacantes jogaram bem, né? Foram Luciano, André Silva e Caleri. Jogaram bem defensivamente, para dizer bem, sendo bem claro. Sim, Eles sim. fizeram um papel defensivo, né? E acho que o Luciano também... Fala. Pode falar. E o Luciano tem boas partidas no Allianz Parque, né? Tem um histórico de boas partidas. Acho que ele se adapta bem ao terreno, né? E acho que ele traz outra coisa para o jogo também. Ele virou a figura do jogo, negócio de bandeirinha, de chuta bandeirinha, de não chuta bandeirinha, de não sei o quê. Ele foi bem naquele jogo. É um cara que, em jogos importantes, normalmente entrega. Eu também acho que não dá para ser descartado assim. Ele vai ficar no banco, é capaz dele entrar, né, no jogo. Mas eu também não descartaria, mesmo com 3 zagueiros, ter o Luciano em vez do jogo mais cadenciado dos caras. Mas o Luciano, né, joga muito menos que os caras. Em condições normais, talvez. Talvez não, com certeza. É menos jogador do que os caras. Mas eu acho que é um jogo... Tem tantas particularidades. O São Paulo tá com tudo contra, concorda? Vai jogar na grama que não gosta. Vai jogar com a torcida contra. Vai jogar no... né, o São Paulo é um Highlander nesse negócio. Não é exatamente um azarão, mas não é favorito para esse jogo. Tinha que usar seria legal usar todas as armas que possui, né? E acho esse componente extra do Luciano, essa coisa da picardia, da disputa, da provocação, num jogo decisivo também conta. Eu concordo com você. Né? São Paulo tem um time majoritariamente bonzinho, né? Uhum. Time do São Paulo. Cara que mastiga, que não sei o que, é o Caleri e é o Luciano. Cada um do seu jeito, quer dizer. E aí ali vai o Alan Franco, certo? O Enzo Dias, né? Mas fica por aí, né? O Luciano, como diria Rodrigo Luiz Vessone, ele entra na mente. Pois é. Das pessoas, do adversário e tudo mais, né? Ele tem essa questão mesmo. Ele é o personagem das decisões do Paulista sem ter jogado, né? O negócio da bandeirinha, teve um ofício da federação para não chutar a bandeirinha, porque ele foi lá jurar, o Baby da Independente falou que ia dar chope de graça se ele chutasse, e aí o cara da TUP falou que ia invadir o campo, então ele traz essa... Não, chama atenção, o cara traz as atenções para ele. Eu achava que seria um cara que poderia ser utilizado ali. Mas eu entendo a escalação do Zubeldia depois do time ter reagido com aquele time titular do Novo Horizontino, embora as condições do jogo são bem diferentes, né? Mas dá pra assim, né? Eu acho que a saída do Oscar seria, para a entrada do Luciano, seria só pela questão essa do pacote e do gramado, sobretudo, né? Isso. Porque o Oscar talvez venha sendo o melhor jogador do São Paulo no campeonato. Uhum. Mais até que o Lucas. Mais que o Caleri. E você não vai tirar Lucas e Caleri num jogo decisivo. Só sobraria pro Oscar. Sim. Né? Então, de fato, é uma escolha... Por isso que eu falo assim, se tivesse o jogo mando do São Paulo, não teria dúvida em relação ao Oscar. Sendo no Allianz, talvez eu particularmente colocaria o Luciano de início. Mas é uma questão quase pessoal. E o Zubeldia vai entrar com 3 zagueiros, eu acho que ele vai errar. Porque ele quer o contra-ataque, porque fez um gol com o Lucas no Morumbi. Você acha que não deveria jogar com 3 zagueiros? Eu acho melhor preencher o meio-campo do que a defesa. Mesmo o Palmeiras tendo essa velocidade de chegada do Vitor Roque, Estevão... Sim, ele vai entrar com 3 zagueiros. O Palmeiras tem 3 atacantes. E o Palmeiras chega rápido lá na frente, né? Como todo mundo sabe. Preenche o meio-campo. Você reforça mais o meio-campo, você dá um alívio para a defesa. Você iria com o quarteto mágico, Miller? Com certeza. É uma decisão. E outra coisa, quando você tem 3 zagueiros, o time fica mais ofensivo, porém mais exposto. Você joga contra o São Bernardo com um atacante na frente, ou o Novo Horizontino com um atacante na frente, é uma coisa.
Agora, jogar contra um rival com 3 atacantes é diferente. Para todos vocês, no pique, eu tenho que sair para break. Michele, gramado sintético é muita vantagem para o Palmeiras, é pouca vantagem ou média? Eu acho que é mais vantagem para o Palmeiras, sim. Miller? Muita vantagem. Muita vantagem. Deola? Vantagem. Muita vantagem. Muita vantagem. Edu? Acho média, mas Média. acho Vantagem. É uma pequena vantagem, eu acho, mas porque o São Paulo já ganhou do Palmeiras algumas vezes, já eliminou o Palmeiras 2 vezes lá dentro. Então, assim, é uma vantagem porque o Palmeiras está mais acostumado. Mas não é que o São Paulo vai jogar numa piscina e o Palmeiras no campo. Os dois vão jogar bola. Tanto é que o São Paulo ganhou do Palmeiras algumas vezes lá dentro. Miller, Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras é favorito, mas vai dar tricolor. Deola. Palmeiras. Eduardo Menezes. Palmeiras 2-1. Alex Miller. Vai dar Palmeiras. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor entra em campo hoje, né, pela semifinal do Campeonato Paulista, jogando fora de casa contra o Palmeiras. E o Zubeldia deve mandar a campo um time novamente com 3 zagueiros. Então a provável escalação do São Paulo para esse jogo deve ter Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Cedric, Alisson e Marcos Antônio, Oscar e Enzo Dias, Lucas Moura e Caleri. E para esse jogo, né, pessoal, São Paulo deve ter o retorno do zagueiro Juan e do volante Luiz Gustavo, mas eles devem começar no banco de reserva. E na minha opinião, né, pessoal, ainda tem algumas dúvidas para esse jogo. Será que o Cedric vai mesmo jogar? Ou o Zubeldia vai começar o jogo com o Igor Vinícius? Até porque o São Paulo jogando com 3 zagueiros, né, pessoal? Na minha opinião, o Igor Vinícius dá mais profundidade, né, ali pela lateral direita. No primeiro tempo contra o Novo Horizontino, o São Paulo sofreu muito por falta de profundidade, né, pessoal, ali nas laterais. Vamos ver se vai começar o Cedric, então, ou o Igor Vinícius. E o Oscar, né, pessoal, é outra dúvida. Será que ele vai mesmo começar o jogo nesse gramado sintético ou vai começar outro jogador? Tem algumas opções, né, pessoal? Tem o André Silva, que alguns comentaristas vêm falando que pode começar o jogo. Eu não concordo muito, né, galera? Até porque eu acho que fica um time muito lento. Com André Silva e Caleri ali na frente, vai ter apenas o Lucas, né, com muita velocidade. E já que o Palmeiras vai vir muito para cima, né, nesse jogo, e, na minha opinião, eu acho, né? Então, o São Paulo vai precisar de um jogador com muita velocidade. Tem o Luciano também, né, pessoal, que pode começar esse jogo. É um jogador que costuma jogar bem, né, contra o Palmeiras. Tem um bom chute de fora da área. Então pode ser uma boa opção, né, pessoal, caso o Oscar não joga. E tem o Ferreirinha também, né, galera, um jogador com muita velocidade, mas que corre um pouco ali por fora. Então vamos ver, né, pessoal, se o Zubeldia vai mandar a campo, né, um time com o Cedric e o Oscar, ou vai mexer, né, pessoal, para ficar um time com mais velocidade. E o Marcos Antônio, né, galera, que deve começar esse jogo, ele está emprestado no São Paulo até o meio do ano, e tudo indica que o São Paulo não vai comprar ele, né, pessoal? Até porque o São Paulo ia ter que investir mais de 25 milhões de reais num volante, né, galera, que não é titular do time. Ele vem jogando agora porque o Pablo Maia está fora, e tudo indica que o São Paulo deve fechar a contratação do Thiago Mendes, né, um pré-contrato. Então, na minha opinião, não faz muito sentido, né, pessoal? São Paulo, já que atravessa uma grande crise financeira, trazer um volante tão caro assim, é a mesma coisa do zagueiro Juan, né, galera, que está emprestado até o meio do ano no São Paulo. Então, acredito que esses dois jogadores não devem continuar, a não ser que o São Paulo estenda, né, pessoal, esse empréstimo. E fora de campo, né, galera, o São Paulo vem se mexendo, tá estendendo o patrocínio com a Superbet até 2030, um valor de 678 milhões de reais. E se o São Paulo se sair bem nos campeonatos, esse valor pode chegar a quase 1 bilhão de reais. E para esse jogo de hoje, né, alguns comentaristas vêm falando que mesmo se o Palmeiras eliminar o São Paulo, o Zubeldia não deve ser demitido. Eu não concordo muito, até porque ele já está quase um ano no comando do São Paulo. O Tricolor foi eliminado ano passado da Libertadores, da Copa do Brasil, e esse ano não vem jogando muito bem, né, galera? É um time que vive muito de cruzamentos, não tem muitas jogadas trabalhadas, e o Zubeldia é um treinador que não gosta muito de utilizar a base. A gente vê o Rian Francisco, o Mike, o Ferreira, que poderia ter sido mais utilizado, né, pessoal, nesse Campeonato Paulista. Até porque se não testar no Paulistão, vai testar quando? Numa Copa do Brasil, numa Libertadores, que não faz muito sentido. Até porque o São Paulo precisa revelar e vender esses jogadores, porque atravessa uma grande crise financeira. O São Paulo também espera anunciar nos próximos dias
uma parceria com o empresário grego Ângelos Marinakis, que deve investir mais de 600 milhões de reais na base do São Paulo, e o tricolor deve ter a melhor base do Brasil nos próximos anos. Então, do que adianta, né, pessoal, ter uma base tão boa se tem um treinador que não dá chance para esses garotos, que não faz nenhum sentido. Então, vamos ver o jogo de hoje, como vai se sair. Se o São Paulo conseguir a classificação, né, pessoal, para a final, o Zubeldia deve sim ser mantido no cargo, mas se for eliminado, a pressão vai ser muito grande, né, pessoal, para a demissão dele. Então, é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.